Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa e no programa de hoje nós vamos falar sobre a campanha Fevereiro Laranja. E para me ajudar a entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, explicar sobre essa ação que chama a atenção para a leucemia, eu recebo o Tiago Cepas Lobo, que é sanitarista e também responsável pela área de políticas públicas da Abrale. Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou o Thiago, eu trabalho na Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, uma ONG de pacientes que ajuda pacientes há mais de 18 anos. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante. Tiago, queria começar esse nosso bate-papo explicando um pouquinho para as pessoas que estão nos acompanhando o que é a leucemia. A leucemia é um câncer. É o câncer dos glóbulos brancos do sangue, chamado de leucócitos. Ele começa na medula óssea. E existem vários subtipos de leucemia e a origem ainda é desconhecida. Como eu falei, a leucemia é um câncer que tem origem nas células tronco da medula óssea. As células sanguíneas doentes se proliferam e atrapalham a produção das células sanguíneas saudáveis da medula, o que diminui o número normal. Então, lá dentro da medula, há uma competição entre as células oncológicas e anormais, e as oncológicas acabam vencendo em números. Existe alguma estimativa de quantas pessoas são atingidas pela leucemia aqui no Brasil? A gente poderia dizer que é uma doença comum? Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, são estimados cerca de 10.810 novos casos da doença por ano. Para você ter uma ideia, é maior do que a população de alguns municípios paulistas, como Ariranha, Neves Paulista e Maduri. O INCA também alerta que, depois de instalada, a doença progride rapidamente, o que exige tratamento logo depois do diagnóstico. E, Tiago, você falou sobre essa questão de que mais de 10 mil casos, né? Então, acho que vale aqui deixar o alerta para quem está nos acompanhando sobre os principais sintomas da doença, para que as pessoas possam ficar atentas e buscar a ajuda de um especialista. Olha, por não ser um tumor que cresce em alguma parte do corpo, muitas vezes entender a leucemia pode ser um pouco difícil. Mas sinais como cansaço, falta de ar, febre, infecções muitas vezes graves ou recorrentes, sangramentos, manchas roxas na pele. Quando a gente fica com alguns gânglios linfáticos inchados, pode ser aqui nas coxas, e também tem na virilha também, esses gânglios inchados podem ser sinal da leucemia, e dores ósseas e nas articulações. Esses sintomas, eles acendem os sinais de alerta. Então, o mais importante é ficar atento ao seu próprio corpo, e ao corpo de quem está perto de você, caso sejam crianças também. Bom, eu abri o nosso programa falando da campanha Fevereiro Laranja, né? Que tem como intuito justamente chamar a atenção para essa causa. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância do diagnóstico precoce, né? Você citou essa questão de ficar atento ao corpo, não só do próprio corpo, mas de quem ali convive, está próximo de você. Como é que o diagnóstico precoce pode ajudar esse paciente e até mesmo já iniciar o tratamento o quanto antes? Para falar um pouquinho sobre isso, eu acho que a gente posso começar falando sobre o de fato como acontece o diagnóstico para a gente pensar nesse problema assim como um todo, né? O diagnóstico precoce. Como eu falei, a leucemia, na maioria das vezes aguda, ela é uma doença de progressão muito rápida. O paciente pode morrer horas depois de uma internação para o tratamento da doença. E o principal exame para confirmação da suspeita é o hemograma. Super simples. A gente tem que fazer um exame de sangue no laboratório para saber se a gente está com essas células do sangue alteradas. E a partir disso se inicia uma investigação mais profunda. A confirmação diagnóstica ela é feita com um exame de medula óssea, chamada mielograma. Nesse exame,
se retira uma pequena quantidade de sangue proveniente do material esponjoso dentro do osso. É como se a gente tirasse, geralmente é nas áreas aqui da bacia, da coluna, a gente faz é como se fosse o tutano do osso. Esse material é extraído e analisado no laboratório. Algumas vezes também pode ser necessária uma biópsia de medula óssea. E aí dói um pouquinho mais e é como se fosse um pequeno pedaço do osso que é tirado do paciente e ele é enviado para a patologia para investigar o tipo da leucemia para encontrar um melhor tratamento para o paciente. Nós falamos dessa questão dos sintomas, do diagnóstico. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre os tratamentos, né? Quais são as possibilidades para o paciente que acaba sendo diagnosticado com a doença? A leucemia ela pode ser dividida em dois grandes subtipos, depois a gente pode conversar melhor sobre isso, mas ela é dividida entre agudas e crônicas. E o tratamento nelas é um pouquinho diferente entre as agudas e as crônicas. Nas leucemias agudas, o processo de tratamento ele envolve aquela quimioterapia mesmo, aquela que a gente já conhece, que é bastante prejudicial para o paciente, mas infelizmente é o tratamento necessário. É, Essa quimioterapia, além da quimioterapia, envolve o tratamento das complicações infecciosas, prevenção de outras doenças e hemorragias, e o principal, a leucemia é uma doença muito sorrateira. Então, se você não protege o seu sistema nervoso central, ela escapa por ele. Então, nas leucemias agudas, a gente tem que fazer todo esse tratamento que eu falei, das quimioterapias, prevenir as infecções, hemorragias e proteger o sistema nervoso central. E para alguns casos, é indicado o transplante de medula óssea, que é como se fosse um reset na medula. Já o tratamento das doenças, das leucemias crônicas, é um pouquinho diferente. Então, a gente tem um tipo que é a mieloide, ela é feita com medicamento oral, um comprimido, e ele inibe uma proteína que essas células elas excretam. E aí o tratamento é inibidores de tirosina quinase. Parece simples, mas é uma rotina que o paciente tem que seguir rigorosamente. E é muito importante que o medicamento não falte no tratamento. Já também existe outro tipo, que é a linfocítica crônica. E aí, nessa que a gente chama de LLC, o paciente tem que ficar muito atento aos sinais e sintomas do seu corpo, porque tem a modalidade de tratamento Watch and Wait, que é assistir e esperar. Porque assim que acontecer alguma mudança nas células, ele precisa iniciar um tratamento rapidamente. E é feito com tratamentos como com quimioterápicos, imunológicos e alguns medicamentos orais também. Mas a escolha sempre depende dos aspectos clínicos do paciente, como idade, outras doenças e da decisão médica. O importante é sempre escutar o médico e o paciente ser um parceiro nessa jornada de tratamento. Nesse quesito, né, que a doença tem diferentes tipos, gostaria que explicasse um pouquinho mais sobre isso e também sobre as possibilidades de cura, né? Como você bem citou, o paciente precisa seguir a orientação do médico, precisa ser um parceiro do profissional que vai acompanhá-lo, né, após o diagnóstico e ao longo do tratamento. E quais são as possibilidades de cura? Nossa, é muito importante falar sobre isso. É, Primeiro eu vou explicar os tipos da leucemia. Como eu falei, são dois grandes tipos, as crônicas e as agudas. Nas crônicas, no início da doença, as células leucêmicas elas conseguem fazer algum trabalho dos glóbulos brancos normais, né? Por ser mais lenta. Então, como eu posso dizer? Ela tem uma progressão bem devagar. Isso faz com que o paciente consiga ter mais agilidade para tratar, mas ao mesmo tempo é mais difícil de se diagnosticar, por isso que é preciso muita atenção. As leucemias crônicas, geralmente os médicos descobrem a doença durante exames de rotina. A maioria dos pacientes é diagnosticado dessa forma. Ela, embora ela seja lenta, ela pode se agravar. Por quê? É como se fosse um formigueiro. Cada dia tem uma formiguinha que vai colocando um pouquinho de terra naquele formigueiro, e quando a gente percebe, o formigueiro está muito grande. Então, à medida que o número dessas células aumenta,
começam a aparecer esses inchaços, como eu falei, as infecções, fraquezas, os sintomas. Quando começam a aparecer os sintomas, são brandos, mas a gente tem que ficar muito atento porque eles podem se agravar e na maioria das vezes eles se agravam um pouco lentamente. Então, um dia você está cansado, outro dia aparecem os gânglios inflamados, depois eles desaparecem. Então, o importante é sempre ficar atento nas leucemias crônicas. E nas leucemias agudas é um pouco diferente. É outra dinâmica de tratamento, outra dinâmica de diagnóstico. É, elas, diferente das crônicas, elas não conseguem fazer nenhum papel das células boas, elas não conseguem enganar ninguém. Elas crescem de maneira muito rápida, num curto intervalo de tempo. É como se fosse uma montanha russa, assim, ó, sobe super rápido o número de células malignas no corpo. Essa é a principal diferença. E segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, existem 12 tipos de leucemia, sendo que os principais, como eu falei, é a leucemia mieloide aguda, LMA, a leucemia linfocítica aguda, LLA, a leucemia linfocítica crônica, LLC, e a leucemia mieloide crônica, LMC. São 4 tipos, e entre linfocíticas e mieloides, a diferença é uma pequena alteração nas células dos glóbulos brancos. Porque todas as células do sangue, elas nascem células tronco e elas têm uma cadeia de ramificações. Quando elas é como se fosse uma criança que cresce, né, e vai amadurecendo, adquirindo características. As células mieloides, elas vêm de um bracinho e as linfóides de outro. E aí, as leucemias, elas têm diferença nessas células. Às vezes, elas mudam nas mieloides, e às vezes, elas fazem essa mutação nas linfóides. Queria falar um pouquinho também, Tiago, sobre a questão da medula óssea, né? Porque a campanha Fevereiro Laranja também chama atenção para essa importância da doação de medula óssea, que, como, né, você explicou um pouquinho antes, é uma das possibilidades de tratamento para as pessoas que recebem o diagnóstico da leucemia. Então, gostaria que explicasse um pouquinho para quem está nos acompanhando da importância da medula óssea e, mais do que isso, da doação também na tentativa de ajudar esses pacientes. Esqueci de te responder também sobre a cura. E aí tem uma coisa tem muita ligação com a outra. Porque a Bralia atualmente entrevistou um médico do nosso comitê médico, que chama Dr. Bernardo Bercotier. E ele explicou que atualmente é possível alcançar a remissão completa e até mesmo a cura das leucemias. Como ele disse, a leucemia é uma doença que, se for diagnosticada e tratada rapidamente com os medicamentos certos, tem cura. Ainda que, se diagnosticada precocemente, as chances de cura das leucemias são de 90% para crianças e de 50% em adultos até 60 anos. Então, são altíssimas as chances. E a Braille tem um lema que é: onde houver 1% de chance, haverá 100% de esforço. Por isso que os nossos pacientes, nossos médicos, eles têm que estar comprometidos com o tratamento. E mesmo certo tipos de leucemia têm tratamentos capazes de controlar essa doença por muito tempo. Às vezes o paciente vive com essa leucemia sem sintoma nenhum. Agora, falando um pouco sobre o transplante, vou explicar para o nosso público o que é o transplante de medula óssea e por que ele é tão importante. É, no transplante, que a gente chama de TMO, as células de sangue doentes, elas são substituídas por novas e saudáveis. É, e aí, o que significa isso? Significa que o paciente vai ganhar células novas na medula para que o sangue comece a fluir tranquilamente e normalmente no nosso sangue. Esse transplante ele pode ser feito do próprio paciente ou de um doador compatível, que pode ser da família ou não. E para determinar essa compatibilidade do doador com o paciente, é realizado um exame chamado HLA, que é o antígeno de histocompatibilidade leucocitária. Esse teste é muito importante para saber qual é o grau de compatibilidade que a gente tem. Por isso que às vezes a gente fica naquela expectativa de achar um doador, por isso tem aquelas campanhas
na internet de pessoas pedindo para doar. E para muitos casos, essa opção de tratamento é a cura da doença. O objetivo do TMO é curar o paciente. E para outros pacientes, ela tem a finalidade de eliminar o maior número de células doentes possíveis do organismo, para que a quimioterapia e outros medicamentos façam efeito. E aí, para que uma pessoa seja doadora de medula óssea, a primeira coisa a ser feita é ter vontade. É você querer e ter disposição para ir até um dos hemocentros, um hemocentro aqui do estado de São Paulo, ou de qualquer outro hemocentro do Brasil, e encontrar a equipe que vai fazer a triagem para você se cadastrar no registro de medula óssea. E o mais importante, como eu falei, é ter vontade de doar e de fazer a vida de alguém diferente. Tiago, como né, nós estamos falando ao longo do programa dessa questão da importância do diagnóstico, agora, como você bem explicou, da doação de medula óssea, qual que é a importância da campanha Fevereiro Laranja? A gente sabe que aqui no estado de São Paulo é lei 17.207 de 2019, que tem como intuito realmente trazer esse alerta para as pessoas, né? Chamar atenção para que elas possam ter informação sobre o que é a doença, sobre sintomas, sobre tratamentos e também sobre essa questão da doação de medula óssea. Então, gostaria que você falasse um pouquinho para o nosso público qual que é a importância de ações como essa, que querem chamar atenção, que trazem informação para as pessoas. Olha, a primeira coisa é reconhecer quem fez um projeto de lei tão importante para nós, que é o deputado Tiago Auricchio. Foi um grande trabalho coletivo da nossa associação com o gabinete para que esse projeto de lei saísse, para que a leucemia ela não fosse mais tão silenciosa aqui no estado de São Paulo. Por que existe essa campanha? A leucemia, ela parece invisível, mas os sintomas dessa doença, elas chamam a atenção para mudanças no corpo que podem ajudar no diagnóstico, como eu falei. Então, o principal objetivo dessa campanha é alertar as pessoas sobre as mudanças no corpo e sobre a importância de se buscar um diagnóstico rápido e objetivo para essa doença. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre a população que a leucemia atinge. Mas o mais importante é falar dela. Porque hoje, e há muitos anos atrás, é um tabu falar de câncer, né? Então, essa campanha tem o objetivo de parar da gente falar daquela doença, ai, aquilo. Não, é câncer, é leucemia, tem tratamento e tem cura e tem que ser diagnosticado rapidamente. O objetivo da nossa campanha é evitar que as pessoas morram por uma doença que já existe tratamento há muitos anos. Então, é muito importante ter uma parceria do Poder Legislativo com as ONGs para construir uma sociedade melhor para todos, e principalmente para os pacientes oncológicos com leucemia. Como representante da Abrale, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, conta um pouquinho para o nosso público sobre o trabalho que é realizado por vocês, também na tentativa de conscientizar as pessoas, de trazer informação e de ajudar também aqueles que já têm o diagnóstico de leucemia. Todos os trabalhos e atividades e projetos, tudo que é realizado pela Abrale é gratuito para o paciente e para todos os familiares. Todas as nossas atividades podem ser conhecidas em www.abrale.org.br. No nosso site você vai conhecer tudo o que é possível, tudo que a nossa associação faz pelos pacientes. A Abrale existe há cerca de 18 anos. E para alcançar todos os nossos objetivos e ajudar milhares de pacientes com serviços gratuitos, a Abrale atua em 4 pilares. Apoio ao paciente, onde nós oferecemos serviços de apoio jurídico, assistentes sociais, nutricionistas, psicólogos, para que o paciente tenha todo esse acolhimento necessário na hora de um diagnóstico, que é uma notícia tão impactante para ele. E para os familiares também, porque o câncer é uma doença que afeta todas as pessoas de casa e até nossos familiares que estão um pouco mais distantes. É importante que todo mundo esteja preparado para enfrentar a doença, porque o paciente precisa de apoio e a família precisa estar com conhecimento afiado para ajudar o paciente.
Nosso outro pilar é educação. O mais importante é educar os pacientes, os médicos, a população em geral sobre os linfomas e as leucemias e mostrar que existe uma atualização constante de medicamentos, tratamentos, e todo mundo precisa estar atualizado sobre esse ponto. Nosso outro terceiro pilar é pesquisa. O importante é fazer pesquisas sistemáticas sobre as doenças para entender aonde está o problema, para que as políticas públicas, nosso quarto pilar, entrem em ação e a gente consiga fazer a mudança na realidade que a gente quer. Todos os serviços da Brale são gratuitos e a ajuda é 24 horas. Você pode entrar em contato conosco pelo nosso site e pelos telefones que estão disponíveis lá também. É, Sobre as políticas públicas, que é o foco aqui do nosso debate, mais importante é a parceria com o poder legislativo, que é quem faz a lei para o nosso país. O primeiro passo para alguma mudança que a gente quer no sistema pode ser uma lei. Na maioria das vezes, é a lei. É assegurar um direito, é escrever na nossa legislação que os pacientes têm prioridade, que eles têm direito, e mostrar que o tratamento deve ser feito na forma adequada e no tempo oportuno. A iniciativa de projetos de leis, como esse do Fevereiro Laranja, é uma grande oportunidade de ONGs e de pacientes como a Brale poderem estar ocupando esse espaço aqui que a gente está hoje para falar de uma doença que parece ser invisível. O objetivo de tudo isso do nosso trabalho é melhorar a jornada do paciente e proporcionar que todos eles tenham acesso ao melhor tratamento. E se hoje existe esse projeto, existe essa lei do Fevereiro Laranja, é porque no passado nossos pacientes já foram negligenciados. E hoje, para nós, não dá mais. Se a gente quer uma sociedade melhor, a gente precisa de uma sociedade melhor para todos, e principalmente para os pacientes oncológicos com leucemia. Sobre essa questão do acolhimento, né, que é feita pela Brale, não só para o paciente, mas também para as pessoas que estão ali e vivem perto, seja mãe, o pai, enfim, algum familiar. Na sua avaliação, Thiago, isso pode ajudar o paciente a enfrentar melhor esse momento que, como você citou, o diagnóstico de um câncer, ele não é um momento feliz, né? Ele é sempre um momento de muito impacto na vida das pessoas. E, além disso, esse acolhimento pode dar força para que o paciente siga o tratamento, siga as orientações médicas e aí possa, então, né, ter a sua qualidade de vida e até a cura. Olha, vou falar um pouco sobre as faixas etárias para a gente ter uma noção de como é importante esse acolhimento, né? As faixas etárias que a leucemia comete. Nos jovens, até 20 anos, nas crianças principalmente, é a neoplasia mais frequente. E também o subtipo é a LLA, como eu falei para vocês. O fato da gente ter uma criança em casa com leucemia faz com que a gente tenha que saber tudo sobre a doença. Então a gente precisa estudar bastante sobre os sinais e sintomas, sobre quando levar aquela criança ao pronto-socorro, sobre o que pode ser a leucemia e o que não pode. E assim, o mais importante é os pais receberem esses materiais, os avós, os tios, os cuidadores, para que eles estejam sempre atentos. O mais importante é atenção na leucemia. É, em números gerais, também sobre a leucemia, a maior parte dos casos ocorre em idosos, o que faz mais necessário que os familiares desse idoso, das casas de cuidado e onde ele esteja, sejam muito atentos. Então, se você tem um avô, uma avó, um pai, uma mãe, uma pessoa mais idosa na sua casa, é muito importante conhecer os sintomas da leucemia, porque eles, como eu falei, eles são lentos e podem afetar gradativamente esse paciente. É, Essas duas populações são muito importantes. Os adultos de 20 a 49 anos, eles também são frequentemente atingidos pela leucemia, não é o câncer mais incidente, mas é um grupo populacional que tem mais atenção para o próprio corpo e está mais ligado nessas alterações de gânglios, nas infecções. O mais importante é cuidar de quem está do nosso lado. É, nesse momento de acolhimento que a Brale proporciona para os seus associados que as pessoas vão conhecer troca de experiências, porque o mais importante é saber que você não está sozinho nessa jornada. Apesar de ser uma doença
que não é um momento feliz, de fato, a gente não está sozinho. A Brale está aqui para apoiar os pacientes e a qualquer momento que você se sentir perdido nesse momento ou conhece alguém que se sente perdido nesse diagnóstico, entre em contato com a gente. A gente tem psicólogos, nutricionistas, advogados, pessoas que vão orientar, enfermeiros, pessoas que vão médicos também, são pessoas que vão orientar você a passar por esse período da melhor forma possível. Porque o mais importante, como eu disse, é saber que a gente não está sozinho nesse momento tão importante. Tiago, o nosso programa está caminhando para o fim, mas eu gostaria de reforçar algo muito importante que foi citado, que é essa questão de que a leucemia ela pode parecer uma doença invisível, mas na realidade ela não é. Então gostaria que deixasse aqui um recado para quem está nos acompanhando, para sempre ficar atento à saúde e não ter medo do diagnóstico, porque algumas vezes as pessoas podem acabar ignorando sintomas, sinais, justamente por esse medo de ter esse diagnóstico, mas eu gostaria que você enfatizasse a importância de cuidar da saúde e, claro, deixasse mais uma vez aqui um pouco do trabalho da Abrale para ajudar a população. O mais importante é se cuidar com hábitos saudáveis, evitar o tabagismo, que é um dos grandes fatores de riscos para diversos cânceres, principalmente para leucemias. Se prevenir de todas as formas. Se você tem histórico familiar, vá ao médico, informe esse histórico familiar para o médico. Evite exposições a agentes tóxicos. Tome suas vacinas para hepatites virais com frequência. Mantenha sua carteirinha de vacinação atualizada para se prevenir de qualquer outra infecção e fatores de risco que podem desencadear a leucemia. O mais importante, a Abrale está disponível para todos os pacientes. O nosso telefone é o 3149-5190 ou pelo 0800-773-9973. A ajuda é gratuita. A gente está aqui para ajudar você e qualquer pessoa que você conheça. Não se sinta acuado ou com vergonha, nossos serviços são gratuitos. E o mais importante esteja atento ao seu corpo, ao corpo das pessoas que você gosta e de que estão ao seu redor. Porque a leucemia, como foi falado, ela parece invisível, mas as infecções, os gânglios, a febre, o cansaço, eles são sintomas evidentes dessa doença. Então, o mais importante é se prevenir, cuidar de quem você gosta e ter uma vida saudável. Porque assim, todo mundo vai evitar a leucemia, conseguir o tratamento no tempo adequado e fazer uma sociedade melhor para todos, que é o objetivo da Abrale e desse projeto de lei tão importante que é o Fevereiro Laranja. Tiago, muito obrigada pela participação no Conexão Legislativa de hoje e por trazer tantas informações para o nosso público. Obrigado, foi um prazer e eu espero que as ONGs tenham cada vez mais espaço nesse programa tão importante para o nosso estado. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.